Boa noite a todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, agora gravando, tá bem? Hoje nós vamos, então, é, nos aproximar da confecção e da história das bonecas de trapo portuguesas. Essas bonecas, também conhecidas como matrafonas, elas são bonecas representativas da cultura e da tradição portuguesa, principalmente no século XVIII e XIX, tá bem? Mas, especificamente, elas chegam ao Brasil em torno de 1800. Mas não existe uma data exata em que essas bonecas chegam aqui ao Brasil, porque nós temos que entender que hoje o que nós consideramos bonecas artesanais, naquele contexto, naquele tempo, eram bonecas feitas como parte das prendas domésticas. Né? As mulheres casadoiras, ou as mulheres que estavam preparando os seus enxovais, elas também praticavam as artes da casa, as artes manuais, através da confecção das bonecas de trapo. Então, o que nós consideramos como possibilidade para a chegada dessas bonecas ao Brasil é o fato dessas bonecas terem vindo nas malas das portuguesas que se casaram ou vieram para se casar no Brasil. Essas bonecas, elas têm o intuito de educar, então, a menina para as artes da casa e, mais do que isso, para vários conceitos e saberes religiosos e saberes manuais. É importante a gente perceber a função da boneca já nessa época, né? Que a boneca ela já tinha a função de educar as meninas para a casa, para o lar, para o desempenho de determinadas funções dentro da casa. E entre essas funções estava aprender as artes manuais, aprender as prendas domésticas, né? Para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa educadora das próximas gerações. Então, mais do que um brinquedo, essas bonecas elas tinham uma função social e uma função cultural de manutenção de uma tradição da cultura portuguesa. As bonecas de trapo, elas trazem em si o retrato interior da cultura e da tradição portuguesa, né, especificamente no modo e na forma como elas são desenvolvidas. Elas são um reflexo, então, da história de um povo, elas desempenham um papel muito importante nessa história, e elas trazem uma imaginação social de hierarquização dentro da sociedade. Mas é importante a gente perceber que as matrafonas não são todas iguais. Elas têm características, singularidades, né? Especificidades de cada região, de cada cultura. As matrafonas de beira-mar, elas são feitas com duas perninhas, né? Com dois palitos. Isso, gente, é uma característica que nós não podemos alterar quando nós vamos, então, criar uma boneca inspirada pela matrafona. Nós não fazemos matrafonas, tá bem? Nós vamos criar as nossas bonecas inspiradas nas bonecas de trapo da cultura portuguesa. Então, as matrafonas de Beira-Mar, Beira-Mar é uma comunidade, né, à beira do rio Tejo, e as mulheres dos pescadores, enquanto seus maridos saíam para a pesca, elas tinham o costume tanto de fazer as bonecas de trapos para presentear as meninas da família ou da comunidade, mas também para vender nas feiras da aldeia.
para ter acesso a um dinheiro extra enquanto seus maridos estavam pescando. Vejam, essas bonecas também lá em Beira-Mar tinham a função importante de gerar, então, uma forma de renda para as mulheres dos pescadores. Vejam, essas bonecas, elas eram feitas com os trapos, com os restos das roupas e dos tecidos disponíveis na casa, não eram tecidos novos comprados para confeccionar essas bonecas, mas elas tinham algumas características muito específicas, e nós vamos ver como de comunidade para comunidade existe uma alteração. Vou trazer aqui para vocês dois exemplos, né, de matrafonas. A matrafona, então, de Beira Rio, Beira Alta, desculpem, como a matrafona de Constância, tá bom? A matrafona de Constância, ela se difere por algumas características e especificidades. Ela já traz na confecção quatro modelos diferentes, né, que vão caracterizar quatro posições sociais exercidas pelas mulheres de Constância. Elas são conhecidas como pernas de cana, pernas finas, porque elas são feitas não com duas varetinhas de madeira, mas com uma só, né? E isso é uma importante referência quando nós distinguimos uma matrafona da outra. É importante nós entendermos que as matrafonas, elas vão evoluir, tá? Elas começam, então, com esses restos de tecidos, lá com a comunidade de Tejo, né, de Beira Alta, mas elas vão evoluir para bonecas que vão ser caracterizadas com tecidos mais nobres, mais finos, para representarem as camadas sociais altas da Belle Époque. Então, de tecido, de bonecas, de utensílios, de objeto infantil, essas bonecas vão se tornar adereços decorativos para casa, mas mais do que isso, essas bonecas vão se tornar parte da cultura e da história local de cada comunidade. Estou indo muito rápido, está dando para entender? O ritmo tá bom. Tá bom. Nessa próxima imagem, nós vamos ver os quatro modelos diferentes de matrafonas de Constância que caracterizam as quatro classes sociais representadas. Então, nós temos as bonecas que caracterizam as mulheres de elite, que na foto elas estão mais para trás, e aí elas podem ser caracterizadas com esses tecidos mais finos, com as rendas ou como noivas, tá bem? Aí nós temos também caracterizada as amas, que podem estar carregando o bebê, né, como essa do canto direito. Nós podemos ter também as amas com utensílios da casa, que não tem aí, e nós temos as trabalhadoras da comunidade, né, que é de um extrato mais baixo da comunidade, né, um fazer social mais de uma hierarquia mais baixa, que eram as mulheres do povo, que eram caracterizadas sempre carregando alguma coisa, feixes de lenha, cestos com roupas, cestos com alimentos e tudo mais. Então, as bonecas de Constância, elas se caracterizam por ter essas especificidades, tá bem? Elas retratam, então, a hierarquia social de uma época. Elas são feitas só em versões femininas, não existem matrafonas homens, são só mulheres, né? Elas vão representar os diferentes estratos sociais do século XIX. Então, nós vamos ter as senhoras, as amas com bebê, as noivas e as salóias,
que são as trabalhadoras do campo. Elas são confeccionadas através de um molde comum, um molde único, e o que diferencia uma da outra, então, é a vestimenta, que se mantém claramente oitocentistas mesmo nos dias de hoje. Aí, nessa imagem, dá para vocês verem como é a base das bonecas, em todas. Então, as matrafonas de Constância, elas têm essa madeira única que aqui, gente, se eu fosse pensar em largura, eu pensaria numa lixa de unha. Sabe a largura de uma lixa de unha? É mais ou menos isso, só que uma madeira mais grossinha, para aguentar a estrutura da boneca, né? A cabeça ela é encaixada no alto de um lado da madeira e é amarrado pelo pescoço ali. E a base ela pode ter uma fita, ela tem algumas que são feitas embaladas com meia calça, outras são pintadas. Então, nisso existe uma pequena diferenciação. E quando é feita uma base, vocês veem aqui que elas são fixadas por essa basezinha de madeira aqui do lado. Tá bem? Aí nós podemos ver mais as características, né, do que é o rosto dessas matrafonas, né, que é bordado, os olhos, a boca, o narizinho, ele é só prensado de um lado para o outro, é uma linha que passa de um lado para o outro, só para dar essa impressão de narizinho, e aí vai um blushzinho, uma tintinha vermelha para fazer a bochecha. Ainda hoje, elas trazem essas características bem simples na sua confecção. E os cabelos, eles são tiras de lã, né, que são presos só no alto da cabeça, e como todas essas bonecas têm... Já passo para você, tá, Maria Laura? Como todas essas bonecas, elas usam toucas, lenços, então é só um leve amostra de cabelo que aparece na boneca. Fala, Flor. Não, isso daí para mim remetia a antigamente. Até hoje até hoje elas fazem, elas têm o hábito ainda, levam, elas carregam. É uma Tem coisa que uma ainda senhora. Eu vou, permanece. eu vou chegar lá Ai, numa desculpa. última artesã. Imagina! Eu fiquei curiosíssima também com isso na hora que eu vi essas bonecas. Se ainda Eu achei o continua a haver, máximo. né, essa reprodução dessa boneca ainda hoje. Deixa eu Muito ver legal. se já está Obrigada, aqui, tá Ana. bom? Acha. Obrigada. Aí, ó. É a Mariazinha, Chegou? é a última artesã que dá vida às bonecas tradicionais de Constância. Tem mais uma que eu encontrei, mas eu não encontrei nenhuma foto dela, então a gente tem notícia de duas bonequeiras que mantêm essa arte viva, comercializada em pontos que a cidade dispõe para ela. E eu vou enviar para vocês o link de onde está a história dessa senhora, que é a última que conserva, então, esse fazer das bonecas matrafonas de Constância. Das bonecas de beira alta, eu não encontrei nenhuma referência atual. Tem um museu, né, de Portugal, lá de Constância, que tem essas peças representadas no museu, e que mantém viva essa tradição. E até aí tem essa propaganda, né, do museu falando que a peça que eles estavam contando a história no mês de junho era justamente das bonecas perna de cana ou bonecas de Constância.
Olha, vê, ao longo do tempo, essas bonecas tornam-se mais bonitas e coloridas, sendo uma mercadoria muito procurada para o entretenimento das crianças, e atualmente elas são consideradas um elegante objeto decorativo. E aí, gente, eu acho que vale a pena a gente pensar também, né? Quando a gente leva essas bonecas para dentro de um contexto educacional ou para uma conversa que seja, o que é feio e o que é bonito, né? Porque eles falaram que tornar-se mais bonitas é muito complicado, né? Você está falando de uma estética, né, que está sendo mantida há muito tempo, que tem uma história, que tem uma tradição e que não pode ser considerada menor porque não atende os padrões atuais de beleza, né, de boneca. Nós não podemos, logicamente, comparar essa boneca com uma boneca industrializada ou com uma boneca com outro tipo de estética. São bonecas únicas, diferentes, diversificadas e que trazem em si uma história, um contexto que não pode ser desassociado dela, né? Quando nós falamos das bonecas matrafonas, nós estamos nos referindo a essas bonecas e a essa história que vem sendo constituída há muito tempo, né? E que não pode ser desconsiderado quando você, então, vai apresentar ou vai proporcionar uma possibilidade de feitura dessas bonecas. Lógico, respeitando sempre que quem for fazer as bonecas hoje pode fazer o acabamento que considerar mais adequado para a sua estética. Mas porque nós nunca vamos fazer as matrafonas de Constância, né? Nós vamos fazer bonecas de trapo inspiradas por essas bonecas, tá bem? É uma coisa que eu tenho repetido muito em todas as bonecas que nós proporcionamos oficinas ou fazemos de diferentes culturas. Aí, nesse livro, Artes e Tradições de Abrantes, da editora Terra Livre, eles citam, então, a feitura dessas bonecas de Constância e eles trazem um molde para nós confeccionarmos as bonecas, que foi, inclusive, o molde que eu enviei para vocês para realizar a confecção dessas bonecas. É interessante a gente notar aqui que quando a gente fala dessas bonecas, e no caso da boneca de Constância, eles estão apresentando no molde duas pernas. E a boneca de Constância, ela tem uma perna só, né? Uma base. E aí eu não sei dizer para vocês se houve uma mudança na estrutura da boneca para ela se tornar uma boneca para decoração da casa, então é uma boneca que fosse possível criar uma estrutura para firmar numa base, para facilitar isso, ou porque aqui seria uma boneca sem base, né, para a criança brincar. Mas no caso, ali na boneca de Constância, como hoje ela é muito muito comercializada, né, como um souvenir, como uma peça decorativa portuguesa, eu acredito que eles fizeram aquela adaptação que nós vimos lá atrás, olha. Eu vou voltar só um bocadinho para a gente olhar aqui, ó. Veja, da base única, para poder encaixar nessa base para comercializar como um objeto decorativo, não mais como uma boneca para brincar. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim fica essa possibilidade de adaptação, né, a esse a novo consumo da boneca, né? Não mais vendo para as crianças brincarem, agora hoje eu vendo como um artesanato para os turistas ou para as pessoas terem em suas casas.
Os braços dessas bonecas é muito interessante, eles são cortados em papelão. Então, aqui eu vou parar um pouquinho a minha apresentação, só para mostrar umas coisinhas, e depois eu abro de novo para a gente acompanhar a feitura da boneca, tá bem? Interromper. Tá. Então, as características dessas bonecas: pernas de madeira, que pelo o que eu pesquisei em todos os modelos, elas podem ser revestidas de fita, elas podem ser revestidas com retalhos de meia calça, ou elas podem ser até pintadas, tá bem? Fazendo sapatinhos aqui nas pontas. Eu estou usando um hashi que eu tinha aqui em casa, porque eu calculei a boneca mais ou menos com uma madeira de 20 centímetros de altura. Aproximado, gente, eles não oferecem nenhum tipo de medida, né? Então, nós vamos aproximar as medidas do que nós temos em casa. Aqui nós temos, então, 20 centímetros e eu utilizei 2 palitos de hashi, mas poderiam ser 2 palitos de churrasco e o que mais você tiver disponível aí na tua casa. Os braços, vejam, eles são cortados em papel, eles não fazem os braços em tecido. Os braços dessas bonecas matrafonas ou bonecas de trapo, elas são feitas em um papel. Aqui eu utilizei uma embalagem que eu tinha aqui em casa e cortei. Olha, veja se dá para ver bem. Então, a minha tira tem aproximadamente 9 centímetros, ó, de comprimento aqui. E aqui, ó, aqui 3 centímetros, e aqui no final vai ter 2 centímetros. Eu tiro, então, meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro, vou afunilar, né? E vou fazer um pequeno recorte para ter o meu dedinho da mão. Esse é o molde para o bracinho da boneca matrafona. Vocês estão vendo que é muito simples. Para a cabecinha, eu fiz. Vocês estão vendo, eu vou voltar então de novo a apresentação para vocês, para nós olharmos essa cabecinha. Eu cortei um modelo, um molde, né, no papelão, né? Aqui nós temos então a cabecinha. Eles vão fazer uma base de aproximadamente, deixa eu medir aqui quanto eu pus, uns 2,5 centímetros de largura aqui na base, e aqui em cima ela vai ter aproximadamente 4 centímetros. Se nós pensarmos que essa cabeça no total vai ter como braço aproximadamente 9 centímetros de comprimento, nós podemos deixar 4 centímetros aqui para a base desse pescocinho e deixar 5 centímetros para a cabeça. Na hora de cortar o molde, vocês sempre lembrem de deixar uma pequena margem à volta, que é onde vai ser costurado a cabecinha da boneca, tá bem? Vendo essa imagem, eu acho que é importante nós notarmos uma coisa, que quando eles fazem, então, a matrafona com 2 perninhas, gente, estão vendo aqui na parte superior, tem 2 furinhos que eles fazem, que é por onde eles vão passar a linha para fixar a cabeça da boneca. Então, essa cabeça, como ela não está com um pauzinho só, mas 2, para que esses pauzinhos não escapem durante o brincar da criança, elas furavam a madeira e passavam a linha por dentro das perninhas para que a cabeça ficasse mais fixa. Como é uma boneca que nós estamos fazendo mais decorativa, não é uma boneca para brincar, nós não precisamos, então, furar a madeira para passar a linha por dentro. Nós vamos somente estar fazendo, amarrando bem
nas pernas da boneca. E quem quiser mais segurança, então, pode colar esse pescoço nas pernas. Veja. Então, nós temos o braço cortado em papelão, papel cartão, um papel mais grossinho que você tem em casa. A cabeça vai ser cortada dupla em tecido de algodão liso. Elas tinham costume de fazer com tecido branco, né? Mas você pode utilizar o tecido que você quiser para a cabeça da sua matrafona. E as pernas com o acabamento que você preferir, seja envolta em fita, seja envolta em meia calça, seja só com os pezinhos pintados. Essa é a base de qualquer uma dos modelos de matrafona que nós podemos estar confeccionando. Até aqui alguma dúvida? Tudo bem? Estão todas bem aí? Então tá bom. Eu vou interromper o compartilhamento, que eu quero mostrar para vocês uma boneca. Então, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo a sua tela? Você colocou um pin na sua imagem? Não coloquei um pin na minha Porque imagem. já que você vai mostrar coisas, eu aconselho que você coloque um pin. Por quê? Porque você está igual a todo mundo ou você está maior? Espera aí, agora eu me fixei Isso. maior, melhorou? Assim é bom para ajudar na visualização, tá bom? Tá bem, muito agradecida. De nada, estou aqui de olho em duas coisas, mas estou de olho. Tá certo. Pensando nessa boneca matrafona e vendo a forma como ela chega ao Brasil, então, só para a gente entrar mais um bocadinho na história dela, né? Dessa história que ela chega lá, então, em 1806, gente, muito específica essa data, né? Da onde tiraram esse 1806, eu não achei nenhum documento histórico que comprove que alguma mulher portuguesa chegou com uma boneca matrafona ao Brasil. Mas, enfim, nós sabemos que no começo, então, né, de 1800, chegam essas bonecas. E aqui no Brasil, elas vão assumir características próprias, mas nós continuamos vendo a representatividade da matrafona do Brasil, né? Não mais como matrafonas, mas aqui como bonecas de trapo e cada uma específica de um estado brasileiro. Então, nós temos bonecas hoje de trapo que trazem diferenciações estaduais. Nós temos lá em Pernambuco, nós temos em Minas, nós temos aqui em São Paulo, em todos os estados nós temos bonecas de trapo. E eu trouxe para mostrar para vocês, então, uma boneca de trapo que foi confeccionada pela última bonequeira de trapo aqui do estado de São Paulo. Essa boneca é lá dos anos 2000, então ela já deve ter uns 25 anos, né? E eu conheci essa senhora lá no Revelando São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem esse evento que acontece em São Paulo, no Parque da Água Branca, que reúne arte, cultura e alimentação típicas de cada uma das cidades do estado de São Paulo. E lá estava presente essa senhora que confeccionava as bonecas de trapo. Na época, ela já estava com 90 anos, então não me arrisco a dizer. Mas, enfim, essas bonecas de trapo, o rosto dela, ela traz essas características que nós vemos nas matrafonas, né? Que são os olhos. Aqui, os olhos que ela bordou são um pouquinho mais, com outras características, mas obedece o bordado com linha fina, né? A boca também bordada com linha fina, o nariz, que é esse narizinho atravessado de um lado para o outro. Estão vendo? Olha, que a costura passa de um lado para o outro para prender o nariz. A grande diferenciação das bonecas de trapo aqui do estado do Brasil são que elas têm pernas de tecido também, tá? É a grande
transformação que elas passam a ter braços e terem pernas aqui, porque aqui elas são caracterizadas como brinquedos, né? E os tecidos também são muito específicos. As bonecas de trapo, elas têm as características de serem feitas à mão, né? Não são bonecas confeccionadas à máquina, elas são costuradas à mão, com pontinhos atrás, sabe? Ou eu vi outro dia uma boneca de trapo que eram com enlaces, né? Então, cada artesão, ele vai fazer da sua forma. E os recheios, essas daqui, elas eram recheadinhas com estopa, então eram bonecas bem durinhas, né? Pesadas, né? Mas eu já vi bonecas de trapo feitas com paina, boneca de trapo feitas com macela, bonecas de trapo feitas com diversas ervas, algodão, e aquele algodão mesmo que se usa em casa, de bolotinha, sabe? E hoje estão querendo confeccionar a boneca de trapo com o recheio siliconizado, mas ele perde muito, né, da sua característica de tradição. Mas tradição, ela está sempre em evolução também, em mudança, ela não é estática no tempo. Então, ok, tudo bem, mas eu acho lindo pegar uma boneca que tenha cheiro, que tenha uma erva dentro, né, que tenha uma característica mais orgânica, porque essas bonecas, gente, nós temos que lembrar que toda boneca feita de pano, ela tem, então, a característica de ser um brinquedo de afeto, um brinquedo de contato, né? Então, quanto mais elemento natural ela trouxer nela, mais ela produz esse contato direto com quem a tem, tá bom? E se nós formos, então, pensar nas antigas fazedoras de bonecas, né, elas compreendiam que também a boneca a gente recheia com as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Então, nunca faça uma boneca de mau humor, triste, cansada, porque são esses sentimentos que você vai estar recheando a sua boneca. E ela realmente vai se tornar pesada, sabe? Então, se entregue, quando você for confeccionar uma boneca, se entregue a esse momento, né? Com todas as emoções mais positivas possíveis. Se encante com ela, né? Converse com a boneca. Eu falo que conforme eu vou confeccionando uma boneca, ela vai me contando a história de vida dela. Então, eu vou descobrindo o nominho dela, de onde ela veio, qual é a história que ela traz. E quando a gente confecciona uma boneca brincando, interagindo com ela, nós estamos estabelecendo um outro processo imaginário, né? Um processo imaginário que possibilita que a gente crie outros mundos possíveis para a gente habitar. Mas aí eu devaneei. E voltando aqui para a nossa boneca, né? Nós vamos, então, começar a confecção dela. As perninhas, então, elas são... Aqui eu tenho 2 palitinhos. Eu não vou revesti-los com nada, tá? Eu vou simplesmente... que eles estão 2 madeirinhas muito bonitinhas. E aí eu vou pensar se até depois eu vou pintar só um sapatinho nela aqui, talvez. Ou só revestir essa parte de baixo, como uma botinha nela. Não sei. Mas isso é meu gosto. A de vocês, vocês criem como vocês quiserem. Tudo bem? A cabecinha, então, eu tenho um tecido de algodão cru aqui, que foi o que eu separei, ó, um algodão. E aí eu quero contar para vocês 2 características, tá bem?
Se a gente cortar uma cabeça em algodão cru, em algodão, seja o algodão que for, a nossa boneca vai ter uma cabeça mais achatadinha, tá? A gente não consegue enchê-la para deixá-la arredondada. Essa característica de arredondamento do rostinho da boneca, nós só vamos conseguir se confeccionarmos com malha. A malha tem mais elasticidade, então ela proporciona essa possibilidade de nós enchermos essa cabecinha e deixar ela mais arredondada, tá? Essa é a única diferença que vai ter no trabalho. Eu vou explicar todos os detalhes e depois vocês podem confeccionar em casa a boneca de vocês, porque eu acho que aqui a gente nem vai ter tempo, que já são 8h20, mas depois eu quero muito ver o resultado, tá, gente? Então, eu vou cortar meu moldezinho, e aí uma sugestão que fica também é vocês xerocarem esse material que eu mandei para vocês e que eu vou mandar agora, né, para vocês um outro materialzinho que eu fiz. E vocês podem xerocar, porque aí vocês já vão ter a proporção certa do braço e da cabeça. Tá bom? Olha lá, a Maria Laura já fez isso. Então, só a única coisa, Maria Laura, na hora que você for cortar o braço, não, você já corta especificamente do tamanho que está aí. Mas na hora que você for cortar a cabeça, deixe um espaço à volta toda para que você consiga costurar e manter esse tamanho no final. E essa cabeça também, ela tá muito cabecinha de fósforo, né? Então, eu posso abrir um pouquinho ela? Eu abri, ó. Olha a minha como já... tá. A tua tá bem mais aberta. Porque eu achei vou abrir, eu vou seguir esse tamanho para embutir o pescocinho e vou cortar mais arredondadinho, que nem uma rolha de champanhe. Isso, porque né? Aí a gente tem também... Ela parece uma cabecinha de cotonete, né? Parece. Eu pensei num palito de fósforo. Mas você olhando a boneca, essa é a característica dessa boneca, sim. Essa cabecinha pequenininha. É igual a Suda, né? Aqui, hoje, na contemporaneidade, nós temos bonecas que são mais cabeçudas, né? A cabeça é maior. Isso se difere desse modelo dessa boneca, mas como nós estamos fazendo uma criação nossa, não tem problema nenhum. Eu não vou expandir muito, não, porque eu tô com um algodãozinho também. Malha eu até campeei por aqui, mas não... Não, mas o que você pensa é que se você vai fazer com algodãozinho, dá um espacinho maior. Sim. Porque senão ela vai ficar muito estreitinha. Tá? São adaptações que a gente vai fazendo no molde, tá, gente? E não existe um molde que você vai pegar e vai já fazer a boneca de primeira. Uhum. Você vai adaptando para conseguir fazê-la de acordo. Certo. Aí, quando a gente vai para o corpo, e volto aqui para a apresentação, vou tirar o meu pin e vou colocar, então, a apresentação novamente, para vocês verem um detalhe. O corpo, ele é recortado uma base aqui. Tá maior na tela para vocês a apresentação, né? Tá, então, olha, o corpo em si é isso aqui, ó, tá dando para ver? Sou péssima, para. Tá bonito, hein? Ficou péssimo, né? Então, é isso aqui que é o corpo, gente. É uma base, porque depois a roupa, ela é sobreposta a esse corpo. Não existe, não tem modelo de roupa para ser feito, e é aí que entra a criatividade e a imaginação. Porque vocês vão fazer a base do corpo, que é isso aqui, ó. Pronto. E os bracinhos, eles são montados à parte. Nós usamos tecidos, rendinhas, o que nós quisermos para revestir esse papelãozinho,
Podemos colocar por dentro um pouquinho de recheio, seja ele qual nós escolhermos, e depois nós vamos pregar, olha, de um lado, vamos ver se eu consigo, para o outro. Isso aqui. Nós vamos costurar de um lado para o outro. Se nós olharmos lá no desenho anterior, vocês vão ver que, olha, espera um minuto. Que na boneca de Constância, o acabamento é mais bem feito. Eles fazem, então, essas manguinhas, colocam o papelão por dentro, e eles vão dar pontinhos aqui, em torno do tronco da boneca, para prender o bracinho na lateral. Se nós formos para aquela boneca de trapo mais tradicional, lá de beira alta, notem aqui, foi preso, ó, de um lado para o outro. Ela até amassa o braço da boneca na hora que ela prende. Deu para perceber a diferença? O cabelo deixa eu ver aqui se dá para vocês verem. Aqui. Eles são, você pega ou linha ou lã, passa na mão várias e diversas vezes, forma um tufinho de lã ou de linha, amarra só de um lado, em cima, junta aqui amarrando, corta embaixo e prende no alto da cabeça. Olha, ele é preso aqui, ó. E depois eu dou pontos para prendê-lo para trás. Eu vou parar a apresentação e vou mostrar para vocês aqui. Nessa boneca, então, que eu trago como modelo, que o cabelinho dela é preso aqui em cima, olha, exatamente nesse lugar que eu falei para vocês. E aí ela vai dar diversos pontos para prender esse cabelo e dar a feitura que ela quer fazer. Que ela quer representar um cabelo mais antigo aqui. Então, ela foi prendendo essas linhas. É um cabelo de linha, não é um cabelo de lã. E ela foi prendendo com pontos na cabeça toda, olha. Não é um cabelo que foi feito em várias camadas. É um cabelo só que ela foi dando pontos, ó. Tem ponto aqui, tem ponto aqui, tem ponto aqui. E ela foi prendendo, fazendo esse modelo mais antigo aqui de cabelinho. Até aí, tudo bem? Oi. Oi. Ana, uma duvidazinha, peraí. A cabecinha vou fazer de pano, vou encher com algodão. Certo. Algodão que eu tenho de fazer maquiagem, de tirar o esmalte. Algodão de casa. Vou encher depois, é que eu vou fazer o rostinho dela, para dar característica do nariz, boquinha e mais. Isso. O bracinho, ele é de papel cartão. Isso. Vou fazer uma roupinha, uma manguinha para ela, vou costurar essa manguinha, eu costuro aqui em cima. Aí eu vou pôr no corpinho, o corpinho que é a dúvida. O corpinho eu vou fazer do quê? De tecido? De tecido. Certo, vou encher. Então, vai encher tanto também. Quanto a cabecinha, o máximo possível para ele ficar durinho. E vai prender bem embaixo da cabecinha, no começo do pescoço. Certo, aí pode até dar uma enroladinha. Isso. E as pernocas vão ficar também presas tudo lá dentro e amarrado nas perninhas, o corpício. Primeira coisa, você vai prender a perna na cabeça. Sim, sim. Depois você vem com o corpo e prende no pescoço. Certo. Aí você vai dar os pontos embaixo, fechando esse corpo. Certo.
Aí você vai entrar com a manga. Tá, E por último, a saia. entendi. E aí você faz o detalhe que você quiser. Se você quer que ela Ah, sim. tenha avental, o que, que você quer que ela tenha. Uhum, legal. Tudo bem até aqui? Obrigada. Entendi. Tá. E aí eu vou mostrar para vocês o outro material que eu vou mandar para vocês, tá? Que eu preparei, que vai ser parte de um material maior, e aí eu peço para vocês a gentileza de não divulgarem, porque eu vou fazer até o final uma porção e transformar num e-book, mas vocês já Olha, vão que tendo ótimo. todo o material de cada uma das daqui. Deixa Ai, eu, que lindo. deixa eu aumentar. Não aumentei muito. Tá. Então, esse material ele vai fazer então parte do meu projeto de doutorado, né, da metodologia da mala, da boneca viajante, mas para vocês eu já estou disponibilizando passo por passo, tá? Então, essa primeira que nós temos é a boneca de trapo portuguesa, vai vir a história dela aqui, né? As diferentes bonecas, né? A forma como elas se caracterizam, como cada uma delas, né? Os modelos diferentes. Aqui vai ter a referência, a revista da onde foi tirado o modelo dessa boneca. E é muito legal quando a gente tem uma referência bibliográfica, né, uma referência histórica para a gente trazer junto com a boneca. Aqui está bem detalhado, ó, o molde Olha, da boneca, e aqui o passo a passo para montagem da estrutura do corpo, que eu fiz o passo a passo bonitinho, legal. tá? Aqui tem a história da dona Mariazinha e da outra senhora que chama Palmira, aonde pode ser encontrada essas bonecas, caso vocês façam uma viagem a Portugal, vocês já sabem aonde podem encontrar a boneca. E aqui uma última colocação. E eu vou trazer para vocês depois, eu vou enviar essa outra que eu tô. As referências estão aqui, né, para vocês acharem mais material, mais referências. E aqui depois eu vou falar da matrafona de Santa Cruz, que é uma outra história muito interessante, que essas bonecas matrafonas, que são da aldeia de Monsanto, elas serviram para a proteção da aldeia, né? Então, durante um ataque que aconteceu a essa aldeia, os aldeões, as mulheres, né, fizeram essas madeiras porque elas são feitas com uma cruz de madeira. Então, tanto os braços como o corpo dela é uma base de madeira. E elas colocaram essas matrafonas à volta toda da muralha, representando muitas pessoas, né, como se muitas pessoas estivessem ali para batalhar, e isso causou o medo dos invasores, e eles acabaram, então, ganhando a guerra. Essa é a história que conta, então, dessa boneca. E o interessante é que essa boneca hoje ela é considerada uma boneca de proteção para as crianças, já que ela protegeu a aldeia, hoje ela protege as crianças. Ela também é usada como proteção contra tempestades, por causa desse formato de cruz, né? E ajuda os casais a terem filhos. Então, eu vou disponibilizar também, eu estou aqui montando, então, esse último material, dessa última matrafona, e já vou disponibilizar junto para vocês na sequência. Tá bem? Uh,
Eu espero que essa breve história, né, esse breve contato com essas bonecas tradicionais portuguesas tenham aberto possibilidades de pensar outras formas de educar, né? De pensar mundos, de conhecer histórias, de contar histórias. É sobre isso um pouquinho. Uma beleza o seu trabalho, Ana. Sou uma apaixonada. Nem me interesso por boneca, não, mas eu gosto mais de ver você em ação. Muito bem, parabéns. Muito coeso, muito coerente, sabe, muito generoso, porque traz os detalhes, tanto do fazer como do embasamento. Uma beleza de ver, nossa. Ai, que delícia, que coisa boa. Mas, estou te pedindo, se continuar com esse tipo de coisa, eu tenho que antecipar a programação para a gente poder escolher o que não fazer junto com o que você traz, porque é uma pena não poder estar assim, direto, enquanto o povo aqui na frente não pode falar. Tá certo, eu vou me organizar. Tá certo. Mas agradeço. Agradeço, viu? Eu que agradeço imensamente. É o que a Nina falou, é uma generosidade sem tamanho, é um carinho muito grande, ela faz tudo com muito amor, e isso contagia, o amor é contagiante. E a gente fica encantado do encanto, no sentido da palavra, do encantamento. Que bom. Fico feliz. Você sabe que eu sou fã número 1 de você sabe muito bem disso. Linda, e eu vou fazer, estou angustiada, que eu já comecei, vou te mostrar uma coisa que você não viu, só que eu já perdi, você sabe que eu sou organizada a pacas, já estou com a perna encapada. Dá para ver? Aqui. Uau! Enquanto você estava falando, eu estava encapando com fitinha. Aí depois minha mãe veio aqui, eu falei, mãe, a perna está fazendo vincos, tem alguns vincos aqui, tá umas dobradinhas. Ela veio aqui agora há pouco, ela, posso falar? Falei, pode, mãe. Faz com viés. O viés é mais apropriado. Olha só, é o conhecimento, é o conhecimento, né? É a sabedoria de quem tem 84 anos fazendo artesanato, fazendo essas coisas, e a gente tem que parar e reverenciar, não é verdade? Com certeza. Lindeza. Gente, olha, muito obrigada, foi tão prazeroso, e eu não vejo a hora de fazer, viu? Se não tiver viés, faz o seu viés. Corta o tecidinho enviesado. Sim, sim, eu vou fazer. Não, mas eu tenho aqui. É casa de artesã. Aqui é tudo de caixa. Eu vou pegar um viés. É que esse eu já fiz com uma fitinha de cetim. Deu até certo. Mas eu tô assim já. Ai, eu quero fazer logo. Tá certo, tá certo. Ai, gente, obrigada por uma. Eu que agradeço. Foi um presente maravilhoso. Irene, agradecida, viu, pela tua presença também, por você estar aqui junto. E quarta-feira vamos conversar um pouquinho, desde as Pandoras até as Barbies, para pensar, então, essas bonecas que elas têm uma representatividade na economia, não é tanto a estética. Né? Ana, quarta-feira você planejou que horas? 7h30. Olha só, às 19h eu tenho um evento às 21h também, mas é uma coisa que eu não posso fazer que nem agora, sabe? Roubar a atenção de uma coisa que não tem nada a ver, que eu tenho que estar, mas não quero. Terminando, lá pelas 7h45, eu venho e fico até 21h, tá bom? Tá certo. Faço aquele esforço. Depois assisto, vou colecionar. Isso. A última gravação você não mandou ainda, pelo menos eu não vi. Só se eu perdi. Não mandei, vou mandar, que foi tá da escrita. Acho que era um outro grupo, agora já está ficando perdida com seus grupos. Hoje ele mudou de nome, eu demorei um tempão para achar. Não confunde, não, hein? Olha só, gente, quero agradecer demais a companhia nessa noite fria. E sigamos juntas, produzindo conhecimento, que é uma beleza, tá bom? Obrigada, Aninha. Um beijo bem grande. Irene, acho que eu te vi no canal.
esses dias aí. Maria Laura, prazer em conhecer, dá um beijo na mamãe. A Prazer é todo meu, querida. Sábado. Nossa, muito também obrigada. É artista e tanto. Beijo, Ana. Olha a Irene falando que sim. Irene, beijo, obrigada pela presença. Te vi todas as vezes, viu? Beijinho, gente. Beijo, vou embora fiquem daqui. bem. Agora eu tenho que falar ali, pelo menos no final, alguma Tá bom. coisa. Obrigada, Beijo. gente. Ó, beijo. Tchau. Depois, até mais. Obrigada. Até. Fantástico, Laura, Ana. Laura, peraí. Fala, amor. Peraí, fica aí.